Você abre a sua Bíblia em Ezequiel? Não, 37 hoje, não é 47. 10 capítulos antes, Ezequiel 37. Nós vamos estudar uma palavra boa demais, muito conhecida. Hoje eu creio que Deus quer fazer coisas maravilhosas aqui. Quem está aqui na nossa igreja pela primeira vez? Me dá um tchauzinho aí, deixa eu ver. Olha quanta gente, seja bem-vindo. Dá uma salva de palmas para esse povo aí. Ei, coisa boa. Sejam bem-vindos. Bom, o título da mensagem de hoje é Curitiba, um vale de adolescente seco. Repete-se comigo, Curitiba. Mais alto, você não está no velório. Curitiba, um vale de adolescentes secos. O que isso significa? Estou falando de gente magrela? Não. Embora na minha adolescência eu fosse um fiapo, eu não estou falando de seco de magro. Eu estou falando do que esse texto de Ezequiel simboliza. Um vale de ossos secos. Você já vai entender melhor o que é isso. Mas, nesse texto onde a gente vai ler, a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, para um vale cheio de ossos humanos, ossos de pessoas mortas e secos, porque a vida tinha saído daqueles corpos há muito tempo. E isso significa que Ezequiel estava andando por um vale, uma montanha, onde tinham milhares de pessoas que já estavam mortas há muito tempo e os seus ossos estavam ali se decompondo. E o que isso tem a ver com você, jogador de Valorant? Quem joga Valorant aí? Deixa eu ver. Aí, ó, se você levantou a mão, você é nerd. Ou Dress to Impress. Quem joga aí? Enfim, o que isso tem a ver com você, criatura que fica jogando Brawl Stars? Presta atenção. Tá? Não é para comentar, olha aqui. Assim como esse vale de ossos secos que Ezequiel viu, eu tenho visto e você tem visto, quando você anda no seu colégio, talvez até na sua casa, ossos secos. Como assim, pastor? Eu estou vendo gente morta. Não, calma, precisa correr da igreja. Mas gente morta espiritualmente. E eu tenho visto em Curitiba a maioria dos adolescentes secos como esses ossos, mortos por dentro. A Bíblia chama de morte a nossa desconexão com Deus. Se Deus é a fonte de vida, Ele é tudo que é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele tem o melhor para mim. Quando eu viro as costas para Ele, me sobra morte. Morte espiritual, morte eterna. E sabe, eu tenho visto, e você tem visto também no seu colégio, adolescentes mortos espiritualmente. Acham que estão vivos nas festas, nas coisas que fazem, mas eu tenho certeza que as pessoas que você vê feliz no seu colégio, fazendo um monte de besteira, quando elas chegam em casa e se olham um pouco por dentro, eu tenho certeza que elas têm uma crise, porque quando você vive longe dos caminhos de Deus, você percebe que você está cheirando morte. E hoje a gente vai orar e estudar esse texto, onde Deus leva a vida para os lugares mortos. Nós chamamos isso de avivamento, quando Deus leva a vida para muita gente que está morta, e nós cremos que isso vai acontecer na nossa cidade. Mas no momento a nossa cidade está cheia de ossos secos, mas em nome de Jesus, nós vamos passar pelas ruas da nossa cidade, como Davi falou, e nós vamos levar vida para ossos secos. Amém? Quantos querem fazer isso comigo? Deixa eu ver. Deus é bom. Então, vamos ler esse texto de Ezequiel 37, onde o profeta recebe uma palavra de Deus para ressuscitar, para avivar pessoas que estavam mortas espiritualmente. A palavra de Deus diz assim, faz silêncio, lembra que falar baixo não é silêncio, hein? Isso, faz silêncio aí, isso. Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Cara, que texto maluco. Quem já tinha lido esse texto? Esse texto é conhecido como Vale dos Ossos Secos. É uma das visões mais conhecidas da Bíblia e do livro de Ezequiel. E o que ela significa? Presta atenção nisso. Ela significava o que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel havia abandonado a Deus, assim como eu disse no começo do culto: quando nós abandonamos a Deus, que é vida, nos sobra morte. E o povo de Israel havia abandonado a Deus. Eles estavam vivendo em pecado, então eles sofreram a consequência e o castigo do pecado deles, e eles se tornaram escravos da Babilônia, uma nação que estava criando um império, e eles se tornaram escravos da Babilônia. E Ezequiel estava vivendo nesse exílio, nessa escravidão na Babilônia. Então Deus visita ele no meio da escravidão e começa a falar o porquê aquilo estava acontecendo com eles, porque eles estavam em pecado. Mas a partir do capítulo 36 até o 48 de Ezequiel, a Bíblia começa a mostrar que mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao juízo, ele faria aquele povo viver com Deus de novo. Ele ressuscitaria aquele povo para uma vida nova. E aí, Deus dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel começa a andar num vale de ossos secos. Presta atenção aqui, olha para mim. É importante isso. Eu queria trazer um vídeo aqui, mas eu não achei nenhum vídeo bom na internet. Era tudo umas animação zoada. Então você vai ter que usar a sua criatividade, porque o começo dessa visão parece um filme de terror. Se coloca no lugar de Ezequiel e se imagina entrando numa montanha escura, cheio de ossos de seres humanos. Está imaginando? Cheio de ossos de seres humanos espalhados, e Deus te fazendo andar no meio deles. Você não tem coragem nem de andar na cozinha com a luz apagada. Imagina você andando num vale cheio de ossos. Ele estava ali andando. Então Deus pergunta para ele: Ezequiel,
você crê que eu posso fazer esses ossos se tornarem vidas de novo? Ele falou, eu creio, mas só o Senhor sabe. A Bíblia diz que os ossos estavam secos, estavam se decompondo. Estava uma cena de apocalipse zumbi, com só os restos mortais dos seres humanos. Então Deus fala, profetize a esses ossos. Profetize. Fale para eles se levantarem. Chame o Espírito de Deus. E você vai ver a carne entrando nos ossos. Os tendões, os ligamentos. Comece a imaginar a carne vermelha do ser humano entrando naqueles ossos. Na verdade, os ossos entrando na carne. A Bíblia falou que houve um chacoalhar de ossos fazendo barulho. Quer imaginar esse chacoalhar de ossos? Você sabe estalar teu dedo aqui? Sabe? Estala o dedo para ver. Faz vários. Esse era o chacoalhar dos ossos. Os ossos se juntando. Os ossos estalando. E aí começou a juntar de carne. Aí começou a vir os tendões. E a Bíblia diz então que viraram corpos, mas eram cadáveres. Então a cena piorou. Antes eram só ossos, agora eram cadáveres jogados. Então Deus diz, agora Ezequiel, fala para o meu espírito entrar neles e eles vão ressuscitar. E aí Ezequiel chama o Espírito de Deus, aqueles homens deitados se levantam, ressuscitam e viram um exército. E aí Deus fala, é isso que vai acontecer com Israel. Vocês estão mortos em seus pecados, mas eu vou levantar vocês, eu vou trazer vida nova. Vocês serão um exército, um povo separado para mim. Vocês vão ter uma vida nova, uma casa nova. Vocês vão poder voltar para a casa de vocês, de onde vocês saíram. Vocês não serão mais escravos, mas serão pessoas livres na minha presença. É isso que essa visão significa. E aplicando aqui para nós, hoje eu vim junto com você olhar para nossas escolas, para as nossas casas, para os adolescentes da nossa cidade, e nós vamos profetizar a unção do Espírito de Deus, a presença de Deus, e adolescentes mortos vão se levantar. Eu estou vendo gente morta aqui. Pastor, você está tendo uma visão. Tem gente que está morta em pecado, adultos aqui, mortos em pecado, adolescente fedendo a pecado. Mas hoje Deus veio te ressuscitar, te dar uma vida nova. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, se nós queremos que nós não sejamos pessoas mortas espiritualmente, uma cidade cheia de ossos secos, é que Deus quer levantar profetas que vão profetizar os ossos secos, que vão proclamar a palavra de Deus. Profetizar significa pregar, abrir a boca, anunciar o evangelho. Aqueles ossos só se levantaram e tiveram vida nova, porque Deus levantou profetas como Ezequiel, que iam a vales de ossos secos e falavam: levantem-se, Deus tem mais para a sua vida. E é interessante que o texto começa com Ezequiel profetizando, falando assim: ouçam a palavra do Senhor, ossos secos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porque ele estava falando para eles ouvirem a palavra de Deus? Porque desde Gênesis 1, na criação, a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que era tudo um vazio, um vácuo, a terra era sem forma e vazia. Então, no versículo 3, Deus disse que haja luz, e houve luz. Com a sua palavra, Deus começou a construir o universo. Em Hebreus 11:3, a palavra de Deus diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós cremos pela fé que Deus, com a sua palavra, foi modelando o universo.
E aqui é interessante um parênteses para mostrar como a nossa sociedade está morta. Se você encontrar um iPhone no chão, quem quer encontrar um iPhone no chão aí? Um iPhone 15, está no 15 agora? Olha lá. 16? Meu Deus, eu tô atrasado. Se você achar um iPhone 16 no chão, você vai pegar esse iPhone e vai falar, tem uma árvore de iPhones aqui. Você vai fazer isso? Você vai falar, alguém perdeu. Alguém criou, a Apple criou, o Steve Jobs criou. Mas é interessante que a gente vai para a escola, a gente estuda a criação do universo e vem um professor e fala, olha, veio tudo por acaso. O iPhone é criado, esse microfone é criado, essa igreja é criada, tudo é construído por uma inteligência. Essa igreja complexa foi feita por engenheiros que estudaram anos e demorou 30 anos para ser construída. Se eu disser para você que essa igreja foi construída por acaso, você vai falar, pastor, como assim? Agora, a nossa sociedade, as nossas escolas, olham para esse universo complexo e dizem que tudo foi por acaso. Explodiu. A primeira vida foi uma ameba. E as coisas foram evoluindo sozinhas. Isso é pensamento de gente morta. Mas nós não estamos mortos aqui. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós sabemos que quando Ele disse, haja luz, houve luz. Que Ele chamou cada estrela pelo nome, que Ele colocou as galáxias nos seus lugares. Esse Deus caminha pelos ossos secos da humanidade, e aqueles que ouvem a palavra do Senhor podem ter uma vida nova. E hoje Deus está passeando nesse lugar. E eu já posso ouvir os estalos de ossos espirituais sendo criados. Mas antes de falar com os que estão mortos aqui, eu quero falar com os que estão vivos. Quem já entregou a vida para Jesus aqui? Deixa eu ver. Deus está te chamando para ser profeta. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus está te chamando para ser profeta. Ai, eu vou ver o futuro. Não é isso. Profetizar tem a ver com pregar. Deus está te chamando para pregar o Evangelho. Nos ossos secos da sua escola, alguém precisa abrir a boca no seu colégio. Alguém precisa levantar na aula de filosofia, na aula de ciências e falar, não foi assim. Eu não estou no seu colégio. Eu não estou na sua casa, você está lá. E sabe o que é interessante? A gente fala que evangeliza, mas sabe como é o nosso evangelismo? A gente chega para a pessoa e fala, oi, eu sou da PIB, quer ir lá? Isso não é evangelismo, meu querido, isso é convite. Evangelismo é você chegar para os ossos secos e falar, ei, eu tenho visto que você está triste, que você está tendo problemas, deixa eu te dar uma boa notícia, existe um Deus que cuida de você e quer te dar vida nova. Isso é profetizar, isso é pregar. O convite para a igreja fica depois. Deus está chamando adolescentes aqui para pregarem o Evangelho nas suas escolas, nas suas casas. Deus está te chamando. Você imagina que massa viveu o que Ezequiel viveu, ele profetizou algo que aconteceria anos depois, ele viu os ossos ganhando vida. Como é bom quando a gente vê pessoas entregando a vida para Jesus, porque nós falamos de Jesus para elas. Quem aqui já teve a experiência de falar de Jesus para alguém e viu a pessoa se batizando? Levanta a mão. É bom, não é? Você vê a pessoa tendo uma vida nova. Ela é como a história do mundo, uma pessoa antes e uma pessoa depois de Cristo. Eu sou um antes e um depois de Cristo, minha vida é muito melhor. Mas alguém teve que falar de Jesus para mim, alguém teve que falar de Jesus para você, e tem pessoas esperando você falar de Jesus para elas. Você é o Ezequiel do seu colégio. Abre a sua boca,
Ah, mas eu não falo bem. Mas você tem um melhor amigo no colégio, não tem? Quem tem um melhor amigo no colégio? Fala de Jesus para ele. Deixa Deus te usar, criatura. E eu gosto muito de uma história do pastor Michel. Ele é o pastor presidente da nossa igreja, mas quando eu cheguei na igreja, ele era o pastor de adolescentes. Ele tem uma história muito boa. Ele disse que uma vez ele foi numa prisão pregar o evangelho. Pessoal aí de cima, está comigo? Bom saber. Ele foi na prisão pregar o evangelho. Então, ele disse que conforme ele começou a pregar o evangelho naquele vale de ossos secos, homens presos com tudo que é tipo de crime, eu já recebi muitas cartas de pessoas que estão na prisão, vendo os nossos cultos, inclusive que Deus abençoe vocês aí da célula evangélica, Deus abençoe a vida de vocês. Já recebi mais de 40 cartas de pessoas presas que estão se convertendo. E o pastor Michel conta que ele pregou o evangelho na cadeia, e aqueles homens colocavam as mãos para fora das celas, querendo aceitar Jesus. E ele disse que uma presença de Deus foi tão forte naquele lugar, e que ele pregava o evangelho para aqueles homens que eram assassinos, estupradores, ladrões. Todos eles estavam em silêncio, querendo ouvir a palavra de Deus. Mas aí ele disse que depois de um tempo, ele foi pregar numa conferência de adolescentes. Tinha 800 adolescentes na conferência, estava cheia. E ele disse que ele não conseguia falar, porque os adolescentes ficavam conversando o culto todo. E aí ele disse para aqueles meninos, é mais fácil pregar para ladrão, para estuprador, para assassino, do que pregar para vocês. E sabe, às vezes eu tenho esse sentimento aqui. Sou pastor de adolescentes há 13 anos, talvez seja a sua idade. Já vi muito adolescente, tem adolescente que eu cuidei casando. E às vezes eu tenho a sensação de estar num vale de ossos secos. Adolescentes cheios de pecado, que só olham para si mesmos, que só se preocupam com o seu TikTok, com o seu celular, com o seu WhatsApp. Hoje Deus está falando, ei, ouça a palavra do Senhor. Até quando você vai vir para a igreja e não vai ouvir e viver a palavra de Deus? Até quando? Até quando você vai vir aqui para achar uma menina bonita, um menino bonito? Até quando? Ei, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Ele quer te dar uma vida nova. E assim como eu estou pregando aqui, você precisa pregar isso no seu colégio. As pessoas estão morrendo sem Jesus. Quem aqui conhece alguém no colégio que já tentou se matar? Levanta a mão. Olha isso. As pessoas estão precisando de vida. Abre a sua boca. Olha para quem está do seu lado e fala, abre a sua boca. Profetize. Jesus quer levar a vida. E sabe o que é interessante? Tem um texto em João capítulo 5. Eu vou ler esse texto aqui com vocês. Espera aí que meu computador desligou. Coisa bonita. Achei. Em João capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: em verdade lhes digo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que ouvirem a voz de Jesus falando, vão ter vida nova. Profetize, profetize aos adolescentes secos que você conhece. A segunda coisa que esse texto nos ensina, depois de profetizar aos ossos secos, a Bíblia diz que aqueles ossos viram um exército. Houve o chacoalhar dos ossos, eles se juntaram, veio a carne, os tendões. Então a Bíblia diz no versículo 9 que Ezequiel clama que o Espírito de Deus venha sobre eles. Eu quero ler essa parte de novo com vocês, porque é muito importante. O versículo 9 diz assim, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito,
Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aqui tem um jogo de palavras que no português não aparece, mas na língua hebraica, que foi a língua original desse texto, quando Ezequiel fala para os 4 ventos virem e trazerem o Espírito de Deus e soprarem sobre aqueles corpos mortos, ele estava fazendo um jogo de palavras. Por quê? A palavra para vento, espírito e soprar no hebraico é a mesma. Chama ruá. Repete-se comigo, ruá. Pode significar vento, espírito ou soprar. Então ele usa essa palavra ali 2 vezes, querendo dizer que o Espírito de Deus viria como um vento sobre aqueles homens que estavam mortos e ressuscitaria eles. Ele estava pedindo para o vento do Espírito Santo vir sobre aquelas pessoas e trazer vida nova. E a Bíblia diz então que um exército enorme se levanta. Um exército que estava morto se torna o exército de Deus. E é interessante que, quando Ezequiel estava falando desse vento do Espírito, ele estava falando de uma passagem da Bíblia muito conhecida. Em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, e ele fala que aqueles que querem uma vida nova precisam nascer de novo. Quem conhece esse texto do nascer de novo? Ele estava citando Ezequiel. Ele falou: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam se tornar filhos do vento. Como assim? Filhos do Espírito de Deus, pessoas renovadas, pessoas novas. Era isso que Jesus estava falando. E quando Nicodemos não entende o que Jesus disse, ele fala: como você não entende como funciona a nova vida que Deus dá? E aqui nós vemos a nova vida acontecendo. E sabe, tem gente aqui que não sabe ainda como funciona. Mas hoje Jesus veio te mostrar na prática como funciona a ressurreição. A vida nova. Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma menina aqui do nosso ministério chamada Natália. Ela vinha aqui nos nossos cultos. E no começo ela vinha obrigada pela mãe dela para a igreja. Quem já veio obrigado pelos pais para a igreja? Levanta a mão. Talvez você veio hoje obrigado pela sua mãe e pelo seu pai. Ouve essa história. Ela vinha obrigada para a igreja. E ela vinha fazer besteira. Tanto que tinha vezes que ela bebia e fumava no colégio antes de vir e vinha chapada para o culto. É verídica essa história, tá? Ela vinha chapada para o culto. E quando ela começou a vir, ela trouxe até um namorado dela, que não era crente. Ele se dizia de crente, mas na hora da mensagem eles iam ali fora para conversar. Orar em línguas. E aí... E aí ela disse que teve um culto que ela se converteu. Na verdade, ela entregou a vida para Jesus no apelo, mas ela não tinha se convertido direito. Mas depois de um tempo, ela começou a ver essa vida de Ezequiel, essa vida do Espírito entrando dentro dela. Ela terminou o namoro, ela parou de fumar, ela parou de beber, e começou a ter uma vida nova, começou a se transformar numa nova menina. Uma menina cheia da presença de Deus, cheia da alegria de Deus. Ela está sempre sorrindo, ela é maravilhosa, eu gosto muito da Natália. E foi interessante que depois que ela se converteu, ela começou a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Teve um culto aqui em que a gente estava orando e Deus nos tocou para fazer um momento de cura aqui no culto. E nós chamamos todos os adolescentes que tinham doenças e enfermidades para virem aqui na frente. Vieram vários adolescentes e a Natália era uma delas, eu não conhecia ela ainda. E ela tinha alguns ossos do corpo tortos, alguns ligamentos com problema, e ela veio pedir para Deus curar ela. E durante aquela tarde, Deus já estava falando que
ela seria curada, mas ela ficou, como assim? Então ela veio aqui na frente e ela disse que enquanto nós orávamos por ela, estendíamos as mãos sobre ela, ela foi sentindo toques nossos mesmo, no joelho, em todas as partes que estavam com problema, e ela começou a sentir um formigamento, e os ossos dela voltaram para o lugar, e os tendões e ligamentos que tinham problema, o Senhor curou, ela foi curada no culto. A menina que vinha chapada para o culto, agora virou um testemunho de cura. Mas não terminou aí. Um dia num culto evangelístico aqui do nosso ministério, quem já veio no Wave aí? Deixa eu ver. A gente foi fazer uma vigília, na época da pandemia, orando para esse culto, para pessoas terem vida nova. E a Natália estava lá, porque ela tinha entrado para o nosso grupo de liderança aqui da igreja. Jesus transformou ela tanto que de chapada ela virou líder da igreja. E aí durante o culto aquela menina chegou para mim e falou: pastor, eu tive uma visão. Ela falou: eu vi um rio de adolescentes passando por essa cidade. Você conhece essa história? Coloca ali a logo do Flow para nós. Isso aqui não está toda sexta-feira à toa. Nós só vamos mudar isso aqui quando a visão se cumprir. Ela viu esse lugar cheio de adolescentes deitados, chorando na presença de Deus, se convertendo, tendo vida nova, clamando pela presença de Deus. E ela começou a ver nessa visão esse templo cheio de água. E aí ela disse que os adolescentes em formato de água começaram a sair pelas portas do templo, parecia uma visão da Marvel. E eles começaram a andar pela cidade. E onde os adolescentes passavam, eles encostavam nas pessoas, e as pessoas eram curadas, transformadas, salvas. E ela falou: pastor, esse rio começou hoje. É por isso que o nome do nosso ministério é One Flow, é um fluir do rio de Deus. E ela falou de uma visão que está em Ezequiel, 10 capítulos depois, Ezequiel 47, onde a Bíblia diz que um rio sai da presença de Deus, e por onde ele passa, ele leva a vida. A menina que vinha chapada para o culto se tornou uma líder que teve uma visão que hoje transformou o nome do ministério. Na época que ela me contou essa visão, tinha 400 adolescentes aqui, hoje são mais de 1000. Olha como Jesus, quando ele vai no vale dos ossos secos, ele transforma as pessoas. Hoje essa menina tem 20 anos, ela é missionária, já pregou para povos não alcançados e trabalha numa associação que ajuda crianças na África. Você pode aplaudir a Jesus. Que história maravilhosa! Tem mais Natálias aqui hoje. Tem mais meninos iguais a ela aqui hoje, que Deus quer transformar a história. Talvez você esteja vivendo sem propósito. Você só empurra a vida, só faz o que dá na telha, só quer saber de prazer, de sexo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo melhor para você. Ele quer te dar propósito, Ele quer te usar para transformar a vida de outras pessoas, Ele quer te usar para ser exemplo, assim como a Natália. Não importa como você chegou, Jesus pode te transformar. Amém? Amém ou não? Amém. A primeira coisa é profetize aos ossos secos. A segunda é que Deus está levantando esse exército de ossos secos, de Natálias, cheios do Espírito Santo, que vão levar o rio de Deus para a nossa cidade. A terceira e última coisa que esse texto nos ensina, está do versículo 11 em diante. Depois que Ezequiel vê aquele exército se levantando, Deus explica o significado da visão. Vamos ler de novo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo,
Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Assim declara o Senhor. É bonito aqui que Deus começa a falar sobre esperança. O povo de Israel estava escravo no Egito. Ezequiel estava como escravo, no Egito não, perdão, na Babilônia. Ezequiel também estava de escravo lá, e ele teve a visão desses ossos secos ressuscitando, se tornando um exército, e Deus falou: há esperança para você. Há esperança para você, há esperança para o seu povo. Eu vou colocar o meu espírito sobre vocês, um coração novo, uma mente nova, uma disposição de vida nova. Hoje Deus está chamando pessoas aqui para espalharem a esperança. Hoje Deus está chamando pessoas aqui que estavam sem esperança, vieram para esse culto, falando: eu não aguento mais. Eu vim te dizer, há esperança no nome de Jesus. Há esperança no nome de Jesus, não importa o que você está passando, há esperança, não importa como é o seu colégio, há esperança. Talvez você olhasse para a Natália, você sendo crente, vendo o estilo de vida dela aqui no culto, você nunca ia imaginar o que Deus tinha para a vida dela. Você nunca ia olhar para ela e falar: essa menina vai ter uma visão que vai mudar a vida de milhares de adolescentes. Sabe, você que é crente aqui e vê gente vindo aqui no culto para fazer bobagem. Quem já viu isso? Levanta a mão. Eu quero que você mude os seus olhos. Quando você vê alguém aqui que está querendo fazer bobagem, em vez de você olhar e falar: aí ó, o pecador veio atrapalhar o culto. Profetiza sobre essa pessoa. Vai orar por essa pessoa. Estende a mão sobre ela e fala: Espírito de Deus, entra nessa pessoa. Há esperança. E é tão bonito quando o povo de Deus aprende isso. Semana passada a gente estudou o sermão chamado Encharcados do Bom Perfume. Quem lembra do perfume passando aí? Você lembra? E eu contei para vocês a história de Charles Finney, um homem que era tão encharcado da presença de Deus que quando ele entrou numa fábrica, pessoas se converteram. Havia tanta esperança de Deus nele que as pessoas, sem ouvir ele falar, já se convertiam. Mas tem outra história dele que eu acho maravilhosa. Ele participou de um avivamento nos Estados Unidos. E depois que ele morreu, o impacto da vida dele nas cidades dos Estados Unidos foi tão grande que 100 anos depois, um homem foi passear numa cidade dos Estados Unidos. E ele ia nas lojas e procurava bebidas alcoólicas e não encontrava. Ele andou pela cidade inteira e não encontrou uma gota de álcool. Até que chegou uma hora que ele cansou e perguntou para um cidadão: ei, o que aconteceu aqui? Por que não tem bebida aqui? E o cara respondeu: há 100 anos atrás um avivalista passou aqui. Depois daquilo a gente já não tem mais álcool na nossa cidade. Os bares fecharam. Parou de ter gente no tribunal porque os processos pararam, porque as pessoas se converteram. Quando Deus passa numa cidade, ossos secos ressuscitam. Tem outras histórias de avivamentos onde os policiais já não tinham mais trabalho. Você pode estudar e procura as histórias dos avivalistas. Leia o livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Leia Heróis da Fé para crianças, é top, não é nada para criança. Não sei quem escreveu aquele livro achando que era para criança, eu amo aquele livro. Procura a história dos avivalistas e você vai ver pessoas que se levantaram, profetizaram aos ossos secos e falaram: tem esperança, a ponto dos bares da cidade se fecharem. Sabe, há anos nós oramos aqui na nossa igreja para um despertamento espiritual acontecer. E nós já começamos a ver um pouco disso. Sabe o centro de formação onde o seu pai estaciona o carro? Quem sabe o centro de formação? Ali era um bingo.
Talvez você não saiba o que é bingo, mas é um lugar de jogos de azar, tipo as bets. Nós oramos e Deus fechou. Nós oramos anos para várias baladas aqui da Avenida Batel fecharem. Tem balada ali que fechou e virou igreja. Quem já viu essa igreja ali na Avenida Batel? Deus vai fazer mais. Só que nós precisamos levantar e falar, há esperança para a nossa cidade. A esperança não é o Lula, a esperança não é o Bolsonaro, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Só Jesus pode mudar o nosso país. E eu creio que a visão da Natália vai se cumprir, já está se cumprindo. Mas Deus quer levantar pessoas para fazerem parte dela. Amém? Fica de pé aí onde você está, por favor. Nós vamos caminhar para o final deste culto. Faz silêncio. Faz silêncio. Isso. Eu vou ler um texto que é o que eu creio que Deus quer fazer aqui hoje e que Deus vai fazer na nossa cidade. Um capítulo antes, Ezequiel 36, diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Feche os seus olhos. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Presta atenção no que está escrito. Feche os olhos. Olha o que Deus está dizendo que Ele vai fazer neste lugar e na nossa cidade. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que eu dei. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Continua de olho fechado. A minha oração quando eu estava pensando neste culto, eram em várias Natálias e vários meninos como a Natália que estão aqui hoje. Que estão mortos. Que estão desejando o pecado. Tem gente aqui que não está se convertendo porque quer aproveitar a vida antes. Deixa eu te falar uma coisa, não há vida melhor do que uma vida ao lado de Jesus. Ele dá propósito, Ele dá direção, Ele habita em nós. Quando nós choramos, Ele recolhe as nossas lágrimas. Quando nós estamos felizes, Ele se alegra conosco. Quando nós estamos perdidos, Ele mostra o caminho. Quando nós estávamos mortos em pecados, Ele nos deu vida nova. Ele preparou um lugar para nós no céu, onde nós viveremos eternamente com Ele. Ei, acorda! Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Vem neste lugar. Vento do Espírito, vem neste lugar. Sopra sobre os ossos secos neste lugar, Deus. Levanta os profetas deste lugar, Deus. Levanta os profetas deste lugar, Deus. Dobra no Senhor. Levanta os ossos secos, Jesus. Levanta os adolescentes presos na pornografia. Levanta os adolescentes presos na bebida. Vento
Espírito de poder, vem neste lugar, nós te exaltamos. Comece a clamar a presença de Deus. Comece a clamar, abra sua boca. Se você é profeta, profetize. Abre a boca, fala: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre a nossa cidade. Vem Espírito Santo. Abra sua boca. Você não está num show. Vem Espírito Santo. Nós te exaltamos. Eu quero fazer um convite para você que se viu como um osso seco. Você está morto. Você está morto por dentro. Talvez você veio para a igreja hoje porque falou: quem sabe na igreja a minha vida não é transformada. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa igreja é um lugar como qualquer outro no sentido físico. Mas aqui, há mais de 100 anos, o nome de Deus é invocado. E esse lugar já transformou a vida de 22 mil pessoas na nossa cidade. Tem pessoas hoje que precisam ser transformadas. Se enquanto eu falava você sentia algo queimando dentro de você, deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou coach, eu não fiz um curso para falar bem. É Deus tocando você, falando: ei, eu quero a sua vida. Chega, eu tenho um propósito novo. Chega de pornografia, chega de sair ficando com todo mundo, chega dessa vida sem sentido, chega de desejar as coisas erradas. Eu tenho vida nova para você, eu tenho vida nova para você. A Bíblia diz que só Deus conhece os planos que Ele tem para nós, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ele sabe o que é melhor para você. Abra a mão do controle. E mais do que isso, tem a maior notícia de todas. A Bíblia diz que quando eu e você pecamos, nós morremos espiritualmente. Isso nos leva até o inferno. Isso não é uma palavra gostosa de ouvir. Se eu fosse coach, eu não ia falar de inferno para você. Só que o inferno existe. É o lugar de pessoas que se desligaram de Deus. Mas Deus teve uma boa notícia. Ele enviou o seu Filho para te religar com Deus. Sabe o que significa religião? Significa religar, reconectar você com Deus. E sabe como Deus fez isso? Ele enviou o seu Filho, homem como eu e você, mas que não pecou, não se desligou de Deus, mas que por amor a você, para que você não fosse para o inferno por causa dos seus pecados, Ele se desligou de Deus. E Ele fez isso da forma mais dolorida de todas. Ele foi por uma cruz, Ele sofreu no seu lugar. A Bíblia diz que depois que Ele morreu, Ele foi ao inferno para o seu lugar, e Ele pegou as chaves da morte no inferno e ressuscitou no terceiro dia para uma vida nova. E Ele disse: aquele que crê em mim, assim como eu ressuscitei da morte mais dolorida de todas, vai ressuscitar da vida mais dolorida de todas. Hoje eu quero te apresentar uma cruz vazia. Ué, mas Jesus não está pendurado lá? Não. Ele foi pendurado por amor a você, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, a cruz está vazia. Você vai andar por essa igreja, você não vai ver um crucifixo com Jesus pendurado, porque Ele está vivo. Ele mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida hoje. E Ele está falando: ouça a palavra do Senhor, ouça, não resista, eu sou católico, não resista, eu sou espírita, não resista, eu sou ateu, não resista.
te dar vida nova. Não resista. Ele quer te dar vida nova. Ele quer habitar com a presença dele na sua vida. Ele quer ser o seu companheiro, maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai eterno, príncipe da sua paz. Talvez você nunca experimentou uma paz que excede todo entendimento. Jesus é essa paz. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Se você veio aqui hoje e entendeu que isso que eu falei é para você, eu quero que você erga a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Levanta sua mão bem alto. Amém. Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe. Levanta. Você quer entregar a vida para Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quanta gente, que coisa linda. Eu vou te pedir algo corajoso. Se você ergueu a sua mão, eu quero orar junto com você. Vem aqui pertinho de mim, não tenha vergonha. Se você tiver com vergonha, traz seu amigo junto. Eu vi lá na galeria, venha, venha, você está com a mão erguida, venha, venha. Enquanto esse povo vem, eu quero que você aplauda a vida deles. Isso, venha, 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 venha. Se você é adulto e quer vida nova, venha. Venha! Amém. Quanta gente. Deus é bom. Tem muita gente, eu vou esperar vir todo mundo. Deixa eu contar algo para você. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Mais que o teu casamento, mais que o dia que você nasceu. Mais do que qualquer rolê que você já deu, qualquer coisa que você comeu, experimentou. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Por quê? Porque nós vamos orar junto aqui, pedindo para o Espírito de Deus entrar dentro de você e te transformar numa nova pessoa. Só que assim, isso é o início de uma caminhada. Você não vai sair daqui e tua conta vai ter R$1 milhão, vai ficar milionário, tua casa vai ser incrível, perfeita. Eu não estou te vendendo uma vida do Instagram. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar ficando doente. A diferença é que, seja em tempo ruim ou tempo bom, Jesus vai estar do seu lado. Por isso você vai orar pedindo para Ele entrar dentro de você. E mais do que isso, depois disso que a gente orar, vem cá, moça. Esse povo de colete azul e preto, você não está enxergando, olha no telão ali. Vem mais para cá, aqui assim. Opa, aqui. Isso aí. Esse povo vai estar com o QR Code que está no telão ali. Por quê? A gente quer pegar o teu nome e o teu telefone, para que você seja parte da nossa família. Porque você não é mais um na multidão. E deixa eu te falar, os vida louca que você está andando, estão levando você para o inferno junto com eles. E por que eu estou pedindo para você entrar nesse QR Code? Não vai ter promoção, eu não vou pedir teu dinheiro, não tem nada. Lá vai ter um negócio para você botar o teu nome e o teu telefone. E alguém da igreja vai entrar em contato com você essa semana e vai te apresentar como a nossa igreja funciona. Eu estou ficando sem voz. E como você pode fazer amigos aqui. Você precisa de gente de Deus do seu lado. Talvez essa pessoa de Deus te trouxe aqui hoje. Você precisa de gente crente com você. Você não pode andar sozinho. Vocês entenderam? Quem entendeu, me dá um tchauzinho aqui. Tá bom. Então nós vamos orar. Você que já é aqui da casa, estende a mão para cá. Começa a orar pela vida deles. Profetiza. Isso. Abre a sua boca. E você que entregou a vida para Jesus e veio aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus,
Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que por causa dos meus pecados, eu sou merecedor do inferno. Mas pelo seu amor, derramado na cruz, eu posso ter uma vida nova, aqui na terra e no céu. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me trazer vida nova. Por isso, entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus por esse povo tão lindo. Deus é bom, Deus é bom. Se você entregou a sua vida para Jesus, vou pedir para os nossos líderes irem até você. Se ninguém chegar até você, pega o celular, aponta para aquele QR Code. Nós queremos pegar o teu telefone, tá bom? Só que o culto não acabou, hein? Quem está aqui na frente, aponta o celular para o QR Code. Eu vou falar a última coisa lá em cima. Eu quero fazer uma convocação aqui. Eu vou pedir para colocar agora o QR Code da School. Se você é dessa igreja, quem aqui é dessa igreja? Levanta a mão. E você não faz parte da Flow School, por favor, entra. Lá a gente vai te ensinar a ser profeta. Entra. Eu vou deixar isso aí até o fim do culto. Se você quiser fazer parte da Flow School, aponta teu celular para lá, tá bom? Eu vou orar, nós vamos cantar a última música, e aí você vai na graça de Jesus. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor levante um exército, que vai ser profeta nessa cidade, que o Senhor nos encha do teu Espírito, que o teu fluir esteja neste lugar, e que a gente possa ver o que essa música diz, ossos secos voltando a viver, pessoas ressuscitando para uma vida nova, e que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito sejam sobre a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus.